A história de Davi e Golias, um conto amplamente conhecido, vai além da narrativa simplista de um jovem derrotando um gigante com uma pedra. É uma metáfora poderosa que se conecta com a experiência humana de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, como problemas no trabalho, dificuldades financeiras, crises de saúde ou até mesmo obstáculos internos. A identificação com Davi, o pequeno e aparentemente vulnerável diante do gigante, ressoa em muitos, pois reflete a nossa própria jornada na luta contra os Golias do dia a dia. O que a história de Davi e Golias nos ensina é que a vitória não é uma questão de sorte ou de um mero acaso, mas de uma preparação cuidadosa, uma fé inabalável e uma mudança de perspectiva diante da adversidade. A pedra, embora icônica, é apenas um detalhe na conquista de Davi. A verdadeira força que o impulsionou não era física, mas invisível, algo que residia em sua coragem, fé e na crença de que um poder maior o apoiava. Essa força não era exclusiva de Davi, mas acessível a todos que se dispõem a usá-la, enfrentando seus medos e desafios com determinação. A narrativa nos revela que as armas de Davi eram muito mais do que um instrumento físico. Sua visão estratégica, a capacidade de enxergar o gigante sob uma nova perspectiva, foi fundamental para o seu triunfo. Enquanto o exército de Israel se sentia paralisado pelo medo, Davi via Golias não como uma ameaça, mas como um alvo grande demais para errar. Essa mudança de perspectiva é essencial para entender que muitas vezes a luta não é física, mas mental e espiritual. Davi não surgiu como um herói de repente. Sua vitória foi construída em uma jornada de preparação e aprendizado. Antes de enfrentar Golias, ele já havia lutado contra leões e ursos ao proteger o rebanho de seu pai. Essas experiências aparentemente insignificantes foram cruciais para desenvolver suas habilidades e fortalecer sua coragem. Cada obstáculo superado anteriormente foi um degrau na escada que o levou à vitória sobre o gigante. A história de Davi nos ensina que a preparação é fundamental para enfrentar os Golias da vida, pois cada desafio superado fortalece a nossa capacidade de vencer os próximos. A abordagem de Davi para a batalha também foi crucial. Ele não se jogou na luta por impulso, mas com um plano, uma estratégia que combinava suas habilidades com o conhecimento do seu oponente. Davi não tentou usar a armadura pesada de Saul, pois sabia que não era o seu ponto forte. Ele confiou naquilo que já dominava, na sua funda e nas pedras que havia coletado. A sua vitória é um exemplo de que devemos confiar nas nossas habilidades e buscar usá-las da melhor forma possível. A conquista de Davi não foi um evento isolado, mas o resultado de um conjunto de decisões conscientes, habilidades desenvolvidas e uma fé inabalável. A pedra não foi o principal fator da sua vitória, mas apenas um instrumento que simbolizou o seu preparo, a sua estratégia e a sua determinação. Davi entendeu que cada desafio enfrentado anteriormente havia o moldado para aquele momento, dando-lhe a confiança necessária para encarar o gigante com coragem. A narrativa também destaca que a escolha da pedra por Davi não foi aleatória, mas intencional. Cada detalhe, por menor que pareça, pode fazer uma grande diferença no resultado final. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre as nossas próprias decisões. Cada escolha, por menor que seja, tem o potencial de nos conduzir rumo ao sucesso ou ao fracasso. A estratégia também foi essencial. Davi escolheu o campo de batalha, o momento certo e a melhor abordagem, mostrando que algumas batalhas podem ser vencidas antes de começarem, caso haja preparação estratégica. Além disso, a história nos convida a olhar para a batalha de uma forma mais profunda. O verdadeiro confronto não era apenas entre dois homens, mas entre duas visões de mundo distintas. Golias representando a força bruta e Davi, a fé inabalável.
Davi, ao enfrentar Golias, estava também confrontando os seus próprios medos e dúvidas. A história nos convida a olhar para além do físico, reconhecendo que a verdadeira luta se trava no plano mental e espiritual. Para entendermos a profundidade da história, é fundamental analisá-la dentro do seu contexto histórico. Não era um mero duelo entre dois indivíduos, mas um embate entre culturas e crenças diferentes. Golias representava o poder militar, enquanto Davi representava a fé e a coragem. Assim como Davi, às vezes nos sentimos desvalorizados por não nos enquadrarmos nos padrões de sucesso estabelecidos. Essa história nos ensina que a nossa maior força pode estar no que não é visível aos outros. A motivação de Davi era clara. Ele não lutava por reconhecimento pessoal, mas em defesa do nome de Deus e do seu povo. Essa motivação altruísta deu-lhe uma força que ultrapassava a sua própria capacidade. Assim como Davi, devemos buscar propósitos maiores em nossas vidas, que nos motivem a superar os nossos desafios. A estratégia de Davi também foi notável, pois ele não tentou usar as armas de Golias, mas confiou naquilo que já conhecia, a sua funda e as pedras. Assim como Davi, devemos usar os nossos próprios talentos e habilidades para enfrentarmos os desafios. A história de Davi e Golias é uma lição sobre autoconhecimento e preparação. Davi sabia exatamente quais eram as suas forças e fraquezas. Ele não tentou ser algo que não era, mas confiou nas suas habilidades naturais. Assim como Davi, devemos conhecer nossos talentos e usá-los com sabedoria. A preparação também é fundamental. Como Davi aprendeu a cuidar de ovelhas, o que o preparou para a luta contra o gigante. O enfrentamento dos desafios diários fortalece a nossa capacidade de superar os maiores obstáculos. A fé em algo maior também é vital, pois foi essa fé que impulsionou Davi na sua batalha contra Golias. A história nos convida a repensar a maneira como encaramos os desafios. O medo muitas vezes nos paralisa, mas Davi nos ensina que a diferença entre a vitória e a derrota reside na abordagem que adotamos. Não basta agir por impulso, é preciso ter um plano e agir com fé e coragem. A história de Davi e Golias nos mostra que a verdadeira vitória não é resultado do acaso, mas da combinação de fé, coragem, preparação, autoconhecimento, estratégia e da crença em um propósito maior. Assim como Davi venceu Golias, todos podemos superar os nossos desafios. Não foi a pedra que derrotou o gigante, mas a confiança inabalável em Deus e a coragem de agir de acordo com a sua fé. Essa história nos leva a fazer uma importante reflexão sobre onde temos depositado a nossa confiança. Davi confiou em Deus, e essa confiança lhe deu forças para enfrentar o impossível. A história de Davi é um convite a todos para repensar a própria vida e buscar uma relação com Deus, entregando a Ele os medos, os desafios e os sonhos, confiando no seu poder para nos ajudar a vencer qualquer obstáculo.